Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal de tiro de pressão. E hoje eu estreio aqui com vocês uma nova, digamos assim, coluna do canal, que é onde eu vou responder perguntas dos assinantes, do pessoal que frequenta e posta nos comentários alguma dúvida. A maioria das dúvidas, gente, eu prefiro responder diretamente nos comentários, mas algumas eu acho que são bem pertinentes. São assim de interesse geral e por isso eu achei legal responder em vídeo, fazer um vídeo respondendo essas dúvidas de interesse geral. A cada 3 dúvidas que eu juntar dessas dúvidas eu vou fazer um vídeo, então a regularidade vai depender das dúvidas que vocês enviarem para mim, beleza? Vamos lá, vamos à primeira pergunta. Então, Sérgio, essa história de lavar e lubrificar chumbos é uma coisa que dá um certo pano para manga. O que acontece? Essa prática, ela é uma prática que vem principalmente da década de 60, de 70, numa época em que a indústria que produzia chumbos não tinha um processo tão bem feito, um processo tão cuidadoso. Então era comum nas latas de chumbo vir muito resíduo. Então, até hoje você pega chumbos bem baratinhos, daqueles bem vagabundos, na hora que você vai gastando os chumbos, você vê no fundo da lata, tá cheio de limalha de chumbo. E isso era comum, existiam processos de fabricação de chumbos na época que usava grafite para o chumbo poder ser feito, usavam outros produtos, então o chumbo vinha bem sujo. Aí por conta disso, como isso acabava atrapalhando um pouco a precisão deles virem sujos, os atiradores começaram a criar essa prática de quê? De lavar os chumbos e depois, para eles não ficarem tão secos, lubrificar, porque é interessante, o chumbo, ele já vem, você pega uns chumbos bons hoje, você pega um chumbo Gamo, um JSB, um RWS, um HN, você vai notar que ele vem com uma películazinha, não é bem um óleo, é como se fosse uma cerinha, mas muito pouquinho. Esse é um tipo de lubrificante específico e que nas carabinas de pressão ele tem uma função. Vamos dizer assim, a grosso modo, é como se fosse um efeito diesel controlado. O efeito diesel é aquela história que você tem dentro da câmera resto de óleo, de graxa, e na hora que você dispara, aquilo ali dá um pico de temperatura e aquela graxa entra em combustão, aquilo ali dá como se fosse uma explosão e dá um pico de potência que pode danificar a bucha, tira a consistência dos disparos, porque você tem um ou outro disparo que vai ter um pico de velocidade e vai desgarrar do agrupamento. Agora, com esse tipo de lubrificante próprio para chumbos e numa quantidade muito pequena, ele tem um efeito diesel, como se fosse um efeito diesel controlado, bem mais fraquinho, mas que ajuda a potencializar a velocidade dos chumbos. Então, por conta disso, se você pegar o chumbo hoje, lavar e querer lubrificar por conta própria, você já está... A indústria já fez isso, colocou um lubrificante adequado e você vai querer refazer colocando um lubrificante adequado. Pode ter certeza que o lubrificante que você tem não é tão bom e específico quanto os usados pela indústria que produz chumbo. Então essa prática, gente, de lavar e lubrificar chumbo é uma coisa antiga. Eu já testei, eu peguei uma lata de JSB Jumbo Heavy que eu uso na minha AT-44. Eu dividi ela, eu esperei ter até 100 chumbos certinhos e dividi, metade, metade. Uma metade eu deixei de controle do jeito que veio de fábrica. E a outra metade, eu peguei, fiz a lavagem com detergente neutro, fiz a secagem, depois desses 50, 25 eu não lubrifiquei, 25 eu coloquei aí me deram a dica de você, que eu tinha lido que seria o melhor, de você pegar um óleo 90, que
que é um óleo muito fininho que se usa em transmissão de automóveis, em corrente de moto, e colocar tipo uma gotinha e misturar bem para dar aquela película daquele óleo que seria a lubrificação. É pena que eu não tenho esses agrupamentos mais, mas na verdade o agrupamento com o chumbo original de fábrica foi o que eu estava acostumado, ótimo. O seco, ele variou bastante, ele ainda deu uma agrupadinha, bem menos do que o original de fábrica, o agrupamento foi bem mais aberto, mas e fora do local, ele mudou o pó e o agrupamento ficou mais aberto, mas o que foi lubrificado, gente, foi uma peneira. Então, depois disso, eu falei, cara, não tem porquê então mesmo, tirei a prova dos 9, então o que eu indico para você, use o chumbo original de fábrica, não se mete a... Hoje não é necessário mais fazer isso se você usa chumbo de qualidade, tá ok? Vamos à próxima pergunta. Então, Costa, o que acontece? Você tem o chumbo, a gente tem a região chamada zona transônica. A zona transônica é o quê? Você tem a velocidade do som, que é mais ou menos 340 alguma coisa metros por segundo, e mais ou menos dos 280 metros por segundo até a velocidade do som é a chamada zona transônica, que eu já expliquei isso em outras oportunidades. Eu vou lembrar qual vídeo que eu expliquei isso e vou colocar o link aqui em cima. É uma região onde você, o chumbo, o ar que passa pelo chumbo, mesmo o chumbo estando abaixo da velocidade do som, por conta aí de toda a física envolvida, esse ar que passa em torno do chumbo, ele fica na velocidade do som. Isso cria ondas de choque, desestabilizam o chumbo e a precisão vai para o espaço. E o Costa perguntou, mas espera aí, se eu pegar uma carabina que já atire mais rápido que a velocidade do som, e essa velocidade vai cair, lógico, ele vai ser afetado pela zona transônica? Vai. Do mesmo jeito ou até pior. Porque o que acontece? Quando você disparou o chumbo, pensa bem, dentro do cano, a coluna de ar dentro do cano, ela é bem menor do que a coluna de ar que o chumbo vai encontrar fora do cano. Então a resistência do ar que o chumbo vai enfrentar é muito grande. E o chumbo, a queda de velocidade do chumbo é bem grande, principalmente da boca do cano até os primeiros 10 metros. Então você atira acima da velocidade do som, praticamente logo depois que você atirou, antes dos 10 metros, esse chumbo já vai entrar na zona transônica e vai acontecer a mesma coisa. Não importa se o chumbo ele está abaixo da velocidade e vai chegando, ele sai perto da velocidade no sentido abaixo, ou ele está acima e cai, os efeitos são o mesmo. Vai haver as ondas de choque, vai haver a desestabilização e a perda de precisão do chumbo. Então, por isso que carabinas, eu costumo dizer que carabina tem que ter no máximo 270 metros por segundo. 270, 275, cara, já está ali no limitão. Acima disso, você já está batendo na porta da zona transônica e arriscando a entrar na zona transônica e a carabina perder precisão acentuadamente. Então, não adianta, gente. Carabina, o bom é baixar essa velocidade. No máximo 270, 275 metros por segundo, estourando para aquelas mais fortes. Por isso que se usa chumbos mais pesados nessas carabinas mais potentes. Porque o chumbo mais pesado vai diminuir o VO, a velocidade de disparo do chumbo, para evitar que ele entre justamente na zona transônica. Vamos à próxima dúvida. Altair, não é toda carabina que pode ser convertida para gás RAM. A conversão, gente, para gás RAM é o quê? Você tirar a mola e colocar um gás RAM no lugar. Porque o gás RAM faz a mesma função da mola, só que tem vantagens, como a maior duração, ela é mais leve de armar, enfim, tem bastante coisa. A constância é maior, não tem vibração, aquela coisa toda.
Mas não é toda carabina. A grande maioria permite essa conversão. Principalmente, quais que não rolam fazer essa conversão? Principalmente aquelas que tem o chamado pino central, que é o que? É o êmbolo dela, a trava do gatilho vai no pino central do êmbolo, então você não tem como colocar gascan. Quer dizer, até tem. Só que a engenharia, a trabalheira envolvida para você poder fazer isso é tão grande que não compensa, porque geralmente essas carabinas são as mais baratas que usam essa solução por ser até mais simples de fabricar, então não valeria a pena você fazer isso. Então, antes, lógico, de você fazer a compra, pesquise. Se você já tem a intenção de futuramente colocar um gascan, pesquise antes, pergunte aí aqui no fórum, em fóruns, em grupos, pergunte aqui. Se eu vou pesquisar, vou tentar te ajudar, mas assim, o ideal é você pesquisar se aquele modelo de carabina permite conversão para gascan antes de você comprar. Porque acontece de muita gente comprar, quando vai ver não tem como colocar a gascan a um custo que vale a pena. Daí a pessoa tem duas opções, ou ficar com aquela carabina mesmo, ou comprar uma outra que já venha com gascan ou permita colocar o gascan. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro Tira Dúvidas aqui do canal. Se você tiver sua dúvida, manda aqui nos comentários. Se for uma dúvida mais específica, eu respondo nos comentários mesmo. Se for uma de interesse geral, vai para o próximo episódio desse Tira Dúvidas, mas não deixe de responder. Mande seu comentário, se você gostou, não gostou, ajude a divulgar esse vídeo. A gente tem que divulgar, ajudar a disseminar informação de qualidade sobre o tiro de pressão esportivo, até para a gente melhorar o nível do esporte, de quem pratica, e também tirar um tanto aí desse preconceito contra o tiro de pressão esportivo, que vem muito do desconhecimento. Tá ok? Fique à vontade para dar seu joinha, compartilhar, assinar o canal, aquela coisa toda. Obrigado, gente, e até a próxima.